Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Quando se entende esta verdade, a vida muda. Mas muda. Muda para valer. Por quê? Porque isso aqui é uma verdade. Crendo ou não crendo, é uma verdade. Isso aqui são sagradas escrituras, né, irmãos? Toda escritura é inspirada por Deus. Está aqui também, né? Apta para o ensino, para a repreensão, não é? Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Por quê? Inspirada porque foi escrito por mão de homens, inspirados por Deus. Amém? Então, por isso é chamado escrituras sagradas. Irmãos, quando nós entendemos que nós temos uma herança que não pode perecer, não sofrerá nenhuma variação, esta herança preparada pelo Senhor, ela já existe para aqueles que confessam o seu nome. Amém? Para aqueles que têm uma aliança com o Senhor, para aqueles que decidiram deixar a direção da sua vida aos cuidados de Deus e, portanto, da sua palavra. Quem diz que Deus dirige a sua vida é uma pessoa que tem o hábito da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras Sagradas, porque você não tem como andar num caminho que não é revelado. O caminho de Deus está revelado nas Sagradas Escrituras, amém? Então, andamos no caminho revelado que está aqui. A revelação está aqui. Então, irmãos, quando nós entendemos que esta herança está preparada, significa que nós hoje, não importa o que vai acontecer na minha vida, não importa o hoje e não importa o amanhã que eu digo daqui a uma semana, daqui a um mês, um ano, não importa. Importa é saber que a eternidade já está preparada para mim. Isso importa. Porque quantos anos sobre a terra? Vamos dizer, hoje está ficando bom, né? Hoje, eu não sei se é bom ou ruim, né? Mas diz que já passou antes era a idade média do brasileiro até os seus 60, 70 anos. Já passou isso, né? Hoje é 80, 90. Você vê pessoas aí com frequência, pessoas com 90 anos bem. Mas a vida sobre a terra é uma vida com incertezas. Ou não é verdade? Por melhor que a pessoa esteja emocionalmente, financeiramente, estrutura familiar, começa a acontecer perdas. O próprio tempo faz isso. Nós perdemos parentes, pessoas queridas, não é verdade? Né? Às vezes, agora assaltos, temos um bem, daqui a pouco não temos mais, não é verdade? Uma aplicação meio mal feita, você estava com tal vida financeira, de repente tem que baixar um pouquinho. Podemos crescer, podemos baixar, mas isso é instabilidade da vida. Irmãos, Deus, Ele tem nos dado uma herança. E essa herança, ela já começa a se manifestar aqui. Não é verdade? Porque você se tornou filho de Deus, né?
João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, como filho, hoje, se eu já sou filho, eu já tomo posse da minha herança. Porque o testador, ele morreu. Jesus morreu. Tudo bem, ele ressuscitou. Mas, pela lei, o testamento só pode ter validade quando o testador morre. Jesus morreu. Ele ressuscitou, graças a Deus. E ele ressuscitou para que nós tivéssemos uma fé viva, amém? Mas nós temos, portanto, o direito da herança, que tudo que está revelado na palavra de Deus é herança para nós, amém, irmãos? Então nós podemos tomar posse disso. Agora o que acontece? Quando as pessoas não creem nisso, elas começam a se firmar em outras coisas. Por quê? Nós precisamos de segurança. O homem procura segurança. Segurança em coisas materiais, segurança em pessoas, em relacionamentos, não é? Mas quando nós passamos a entender que esta herança já está reservada para nós, que é a herança da vida eterna. A vida eterna não significa apenas uma saída de uma condição humana aqui sobre a terra, mas que transcende para toda a eternidade, que é uma verdade, mas entender que tudo isso tem um recheio, tem um dinamismo dentro dessa herança. Viver a vida com Deus não é você passar a eternidade parado. Estão entendendo isso, irmãos? Parado lá, na palavra de Deus diz que nós faremos parte de um grande coral, não é? Se a nossa vida já é ativa, eu gostaria de dizer para você que você não tem noção do que é o mundo espiritual. O mundo espiritual não tem dormir, é 24 horas no ar, né? Coisas acontecendo. Então eu gostaria de animar você, lembrar você que esta herança, elas são para aqueles que perseverarem até o fim. Todo aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Estão entendendo isso? A palavra de Deus diz também que haverão pessoas que vão desistir no meio do caminho. Mas quem são essas pessoas? São aqueles que deixaram de crer. São aqueles que abandonaram a fé. Apostasia é o abandono da fé. Esse perde a sua salvação. Estão entendendo? Porque ele escolheu conscientemente não seguir mais. É só você ler aí. Mateus, você vê um pouco disso. Algumas cartas falam bem disso. E como pode ser isso? Irmãos, olha aqui. Religiosidade não salva ninguém, tá certo? Religião não salva. Quem salva é Jesus. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 8. O que diz lá? Mas pela graça sois? Mediante a? Isso não vem de? É dom de? Pronto. Não é isso? Estão entendendo, irmãos? Então, como isso se manifesta? Pega aqui, ó. Como isso se manifesta? A palavra fala de perseverança. Como isso se manifesta? Hoje, as pessoas, um exemplo, toda a cultura do nosso país, toda ela, estava compartilhando isso com algumas pessoas, com os pastores daqui de Minas Gerais. Toda a cultura do nosso país hoje tem uma distorção terrível que está acontecendo. Qual? Não existe clareza de princípio de autoridade. Como é que as pessoas lidam com as autoridades instituídas hoje? Já viram isso? Como é que... Acho que a senhora é diretora, não é? Pronto. Olha lá, representante da educação, né? Os alunos, quando o professor fala,
na sala, silêncio. Tem resposta imediata? Não. Quando o professor fala, por favor, desligue o seu celular, se desliga? Alguns sim, outros não. Não é verdade? Garotada aí de escola, não é verdade? Quando o pastor diz, desligue seu smartphone, desliga na igreja? Alguns sim, outros. O que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 13? Toda autoridade foi instituída por Deus. Aquele que se levanta contra a autoridade, se levanta contra o próprio Deus. Isso é sério ou é mais ou menos sério? Isso é sério, né? Professor entrando na sala, abriu a porta. O professor entra, os alunos de pé. O que é isso? O que é isso? Irmãos, vamos agora louvar o Senhor. Como é que se fica? Eu aprendi quando eu entrei na igreja que nem se cruza a perna dentro de igreja. Porque cruzar a perna é uma atitude de estar à vontade demais. Sabia? Na minha época, não se entrava de chapéu, boné, bermuda, chinelo na igreja. Na igreja. Sabe por quê? Não, porque na minha época, se eu entrasse na casa de alguém com boné, e detalhe, já pode acreditar que quando chegasse em casa, o negócio ia estreitar. Sabe o que essas coisas trouxeram para a minha vida? Integridade. Uma pessoa íntegra, nos dias de hoje, ela é extremamente valorizada. Em qualquer empresa, em qualquer organização, quando as pessoas acreditam que aquela pessoa é íntegra, ela pode não ter o conhecimento que eles estão procurando, mas eles vão absorver aquela pessoa, porque uma pessoa íntegra, eles sabem que pode investir, que vai valer a pena. É diquinha para os jovens. Aí mete tatuagem no corpo. Tatuagem, cara, só. E aí, velho? Né? Ô, cara, parece radicalismo? Não. A falta de entendimento de autoridade está virando uma bagunça. Uma bagunça. Né? Mas nós recebemos uma herança. Essa herança é valiosíssima, é ou não é? Porque é eterna. Não existe a grana que você possa ter nessa terra, ela não é eterna. Você morre e você não leva, é ou não é? Agora, herança espiritual, você recebe aqui e você leva para a eternidade. Vai dizer que essa não vale a pena? Qualquer entendedor desta palavra e inteligente vai entender que então a melhor aplicação é nesta. Porque esta é eterna. A outra passa. A outra ferrugem, como o próprio Senhor falou, ferrugem pode comer ou corroer, né? A traça pode roer, mas a herança que vem do Senhor, recebida pelas mãos do Senhor, ninguém tira de mim. Aleluia! Isso é garantido, é seguro. É, não é? E sim, então, quando nós entendemos isso, irmãos, meu Deus, tem que investir todo dia nisso, invisto todo dia. E como é que eu invisto? A orientação está aqui. Como investir na sua vida espiritual, como investir na sua vida, na sua vida eterna. Amém? Quero lembrar uma coisa para vocês. Nós sabemos, a palavra de Deus diz, na carta de Pedro, que existe um ser espiritual que constantemente está tentando nos derrubar. Quem que é? O que diz lá na carta de Pedro? Vocês lembram? O diabo, o vosso adversário, o que diz? Está rugindo como
um leão ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para que possa nos tragar. Ele está procurando uma oportunidade. Não quer dizer que ele vai conseguir. Tá certo? Mas nós temos uma herança. Não temos? Como é que essa herança se manifesta nisso aí? Pega lá para você Isaías 54, versículo 17. Essa aqui é uma palavra, capítulo 54 de Isaías, é o futuro glorioso da igreja, né? Que está escrito aí, futuro glorioso de Sião. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Aleluia! E você refutará toda língua que acusar. Esta herança, olha, esta é a herança dos servos do Senhor. Amém? Pronto, é uma das questões que nós temos, irmãos. Então, nós temos que entender, você tem que absorver isso, porque quando acontecer situações que se encaixam aí, você não tem que chorar, desesperar, mas o que você tem? Ei, você que afronta a minha vida, você esqueceu do que está escrito? Está escrito sobre mim nesta palavra. Eu tenho uma herança do Senhor que diz que toda afronta sua não vai prevalecer. Então significa o seguinte: você já fez muito barulho, se arranca daqui. Em nome de Jesus. Mas o que acontece muitas vezes? Por não ter entendimento dessas palavras, não se sabe da autoridade que Deus delegou a nós como igreja. Por não saber desta autoridade, esse cerco que muitas vezes pode se levantar, ficamos encolhidos, aflitos, quando está apenas faltando nos posicionarmos e usar a autoridade espiritual dada por Deus àqueles que são herdeiros das promessas. Amém? Somos herdeiros. Tem que se posicionar. Deus não disse que ser herdeiro vai ter uma vida mansa. Disse que você como herdeiro, a terra foi dada por Deus, Adão e Eva. Tá certo ou não? Ei, Adão, você vai dar nome a todos os animais viventes. Sabe o que significa isso? Deus deu autoridade. Entendeu? Mas o homem pecou, perdeu isso. Não foi? Aí veio a maldade, entrou a maldade, consequência do pecado, a próprio Deus disse que a terra foi amaldiçoada. Mas aí vem o resgate de Deus, a pessoa do Senhor Jesus. E aí Deus organiza a igreja. Para quê? Para conquistar a terra para Deus. Por quê? Porque ele enviou, né? Não disse que a palavra fala que o príncipe das trevas está aqui? Não é isso? O mundo jaz no maligno. Mas aí o que Deus nos faz? Igreja. Para avançar, para pegar de volta aquilo que na verdade é nosso. Por quê? É herança. Você está entendendo isso? Mas, irmãos, isso aí são coisas, são realidades sobre a nossa vida, que não é nosso por nós mesmos, mas nós temos que lembrar, nós vivemos uma nova realidade de vida. Isto é manifestação da herança. Estão entendendo isso? Que começa aqui. Algumas coisas acontecem na vida de pessoas, mas, ei, na minha não. Mas como na sua não? Na minha não, porque existe uma promessa que diz isso, isso e aquilo. Então pode sair. Enfim, estão entendendo?
Mas nós precisamos saber nos posicionar. Como que eu me posiciono? Conhecendo as verdades reveladas na palavra de Deus. Amém? Quando isso acontece, irmãos, eu vou dizer, pegar um pouquinho, não é só para jovem isso. Quando isso acontece, eu venho para a igreja e eu não me distraio mais. O que eu vou falar para você não é uma crítica, eu entendo. Mas vocês me viram sair daqui e buscar água lá fora? Mas vocês me viram para lá e para cá com smartphone? Vocês me viram mandando recadinho de WhatsApp dentro do culto? Facebook? Vocês veem eu fazendo isso? Sabe por quê? Porque quando a gente entende isso, e a riqueza de estar dentro de uma casa de oração, quando Deus diz que quando o povo se reúne, Ele está ali, eu vou perder as oportunidades que podem estar, que vão acontecer ou podem acontecer dentro de um culto. Eu não quero perder, eu não sei o que vai acontecer. Ele não me contou lá em casa. Algumas coisas ele conta, outras ele não conta. Por quê? Porque eu tenho que vir com aquela expectativa, aquela coisa gostosa. O que Deus vai falar? O que Deus vai fazer? O que será que vai rolar no culto? Então, quando a pessoa não entende a herança, o culto é muito chato. Ele fica no smartphone, ele fica no WhatsApp, ele fica no Facebook. E tudo que está fora daqui fica mais interessante. Mas o que é isso? Essa pessoa está cega, surda e leprosa. Espiritualmente falando, a lepra representa insensibilidade. A insensibilidade espiritual que o pecado causa na vida da pessoa. Ela começa a ficar surda, ela não consegue mais ouvir Deus. Ela não consegue entender o que está acontecendo na atmosfera espiritual. Estão entendendo? E aí, então, tudo que é espiritual vai ficando desinteressante, porque ela não se conecta mais àquilo. Então, quando acontece isso, meu irmão e minha irmã, se volte para o Senhor. Busque a Ele, porque Deus não vira as costas para aqueles que o buscam. Mas Ele só investe naqueles que Ele sonda coração e vê que tem sede. Ele sacia a sede dos sedentos. Aleluia! Amém? Você tem uma herança, valorize ela, invista nela, invista na sua vida, para que não haja nenhum tipo de instabilidade nisso, mas haja uma certeza viva, né? Viva dentro de você. Eu sou herdeiro das promessas de Deus. Esse tesouro ninguém tira de mim. Aleluia. Amém? Vamos orar? Gostaria que você agora fechasse um pouco seus olhos. Começasse a agradecer a Deus. Quantos baques você já levou na vida? Quantos baques eu levei na vida? Como cristão. Coisas que a gente não esperava. Coisas que abateram nossa alma. Mas nós podemos lembrar que o homem pode falhar conosco, mas o Senhor, tudo que Ele prometeu, Ele está cumprindo. Tudo que Ele prometeu, Ele está cumprindo. Aleluia. Então agradeça a Deus pela sua fidelidade, porque essa fidelidade te deixa seguro, essa fidelidade te dá esperança viva. Você que está aqui nessa noite e, meu Deus, eu preciso render, entregar toda a minha vida ao Senhor. Faça isso. Fale com Ele em oração. Fale, Pai, eu te conheço de ouvir falar, Senhor, mas eu quero ter essa segurança da minha herança. Herança que o Senhor preparou para todos aqueles que creem em Ti. Senhor, eu não quero crer apenas de ouvir falar, mas eu quero ter uma vida com o Senhor. Eu quero essa vida com o Senhor, como Daniel, que foi citado aqui, que falou, buscou o Senhor porque ele acreditava no Senhor, e o Senhor se manifestou de uma forma tão maravilhosa.
O Senhor não apenas se mostrou Deus, mas o Senhor respondeu. O Senhor mostrou que é o Deus da provisão, que traz a solução, a resposta. Aleluia. Oh, glórias a ti, Kalamassuri Kamanai. É isso que você tem que ter, meu irmão, eu e você. Você tem que ter isso dentro de você, a certeza de que quando você buscar o Senhor, Deus tem resposta. Deus não silencia quando as pessoas o buscam. Ele tem resposta. Se você não está ouvindo, o que significa? Que persevere, continue a buscá-lo. Como Daniel fez, foi 1 dia, 2 dias, 20 dias, 20 e poucos dias. Ele buscou o Senhor, ele não determinou data, ele determinou que estaria buscando o Senhor, e ele precisava de resposta, ele queria uma direção, porque o povo dele estava sofrendo. Ele recebeu a direção, Deus deu estratégias maravilhosas ali, aleluia. Mas além da resposta, Deus mostrou que ele se agradava de Daniel. Querido, se você buscar o Senhor, Deus se agrada. Deus quer acima de tudo. Ele quer que você tenha comunhão com Ele, que você tenha vida com Ele. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso, com tanta grandeza, majestade e glória. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor se importa conosco. Pequeno que somos, falho que somos, Deus, mas o Senhor se importa conosco de uma maneira intensa, diária, constante. O Senhor se importa com as pequenas causas da nossa vida, o Senhor se importa com as grandes causas da nossa vida. O Senhor quer ser Deus, participante de todas as questões da nossa vida. Isso já foi revelado quando o Senhor veio sobre a terra, Jesus, chamado Emanuel, Deus conosco. Expressa diária, vida diária conosco, aleluia. Pai, abre os nossos olhos para a herança, abre os nossos olhos para aquilo que ainda há de vir sobre a nossa vida. Tira de nós, Deus, o imediatismo. Tira de nós essa atitude, Deus, de quebrar os princípios da autoridade na nossa vida. Nos instrui no princípio da autoridade, nos instrui na organização da nossa vida, Pai, e ouvir os mais velhos, ouvir os sábios, como a Tua palavra diz. Sim, Deus, porque a Tua palavra diz que no conselho de anciãos há sabedoria. E muitas vezes, com atitude arrogante, nós nos levantamos contra aqueles que o Senhor colocou sobre a nossa vida para nos instruir, e ficamos dizendo que eles não sabem nada, que eles são antigos, que eles estão ultrapassados, quando na verdade a modernidade está se perdendo. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a honrar os nossos pais, como a Tua palavra diz. Filhos, honre seus pais, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Senhor, nos ensina a dar honra aos nossos pais. Nos ensina a cuidar dos nossos pais. O Dia das Mães está chegando. É uma grande oportunidade de nós expressarmos honra a elas. Não apenas dando um presente, mas dizendo, olhando olho no olho e dizendo o valor que elas têm na nossa vida. A importância de vários momentos de correção, de palavra, de aconchego, de puxão de orelha, de vara. Como foi importante. Porque nós sabemos que na imperfeição dos nossos pais, nós vemos em vários momentos a preocupação de dar o melhor para nós. Nós temos que honrar isso, Senhor, porque são autoridades que foram colocadas pelo Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, não interessa a idade que nós temos, se nós ainda temos a oportunidade de honrar os nossos pais, se eles estiverem em vida, nós podemos fazer isso. Porque nós precisamos levar também os nossos filhos a verem o que é honrar um pai e honrar uma mãe. Em nome de Jesus, Deus,
Na nossa casa não terá anarquia. Na nossa casa não haverá rebelião. Mas na nossa casa haverá os princípios da tua palavra. Aonde primeiro o Senhor será honrado na nossa casa, como autoridade maior. Os pais, depois os filhos. Porque a tua palavra também diz que nós não devemos irritar os nossos filhos. Nós devemos saber conduzi-los em amor, com autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.